isso não pode, né, em forma alguma, estar em xeque nas nossas vidas, porque o apóstolo Paulo, ele falava, né, que, e como Paulo foi muito bem instruído, ele falava sobre conhecer a vontade de Deus, porque uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, nós nos tornamos frutíferos. De contrário, é verdade também, se nós não conhecemos a vontade de Deus, não tem como frutificar naquela área onde não há conhecimento. E muitas vezes nós somos criados até de uma forma religiosa para prestigiar alguns momentos e participar desses momentos. Nós nos condicionamos a momentos em que a religião proporciona para nós, como se aquilo fosse o nosso melhor, o nosso sacrifício perfeito diante de Deus, onde nós condicionamos a nossa mente a 2 horas de programação. E aí nós aguentamos essas 2 horas de programações, né, litúrgica, e nos consideramos como, vamos dizer assim, satisfeitos, porque nós estamos prontos a aguentar 50 minutos de uma ministração de palavra, mais 20, 30 minutos de música, mais 15, 20 minutos de toda a direção de um culto, e no final fechamos 1h40, 2 horas de programação e nós saímos satisfeitos. Nós somos capazes de nos condicionar em um momento como esse de prestígio, de um tempo, mas não quer dizer que nesse tempo nós estamos sendo prestigiados pelo Senhor com a manifestação de respostas dele. Porque você há de concordar comigo que o tempo que às vezes nós estamos nos expondo a esse ambiente, a esse lugar de adoração, louvor, palavra, amém, unção, é muito pouco no que nós estamos nos submetendo no dia a dia. E há quem diga, né, que uma alimentação de uma vez por semana não lhe sustenta para toda uma vida. E às vezes nós estamos vivenciando isso, desconsiderando o que é principal. O principal, irmãos, por mais que a gente precise vestir, alguém precisa se vestir aqui? Comer, né? Se divertir, ter relacionamento, conquistar, trabalhar, tudo isso é lícito, mas isso não é o principal para as nossas vidas. O principal para as nossas vidas é o Senhor. Amém? E compreender o nosso papel na obra de Deus é necessário, porque a Bíblia é clara em dizer que nós somos sal da terra, e não foi nenhum dos discípulos que disse isso, foi o próprio Jesus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E parece, né, que permeia um pensamento, às vezes entre os crentes, que o anonimato parece ser humildade. Não, eu quero só congregar, eu quero só, deixa eu só aqui no meu canto, né? Parece que a humildade, esse anonimato faz com que nós nos coloquemos, né, nessa posição de sermos humildes. Não, eu só tá bom sentar, participar do culto das 2 horas, pronto, tá bom demais. Levanto, vou para casa, vou cuidar da minha vida, vou trabalhar, vou produzir, né? Na próxima quinta, não, mas na quinta eu não vou não gosto muito de ir não, eu vou no domingo, aí de 15 em 15 dias eu vou, tá bom demais esse anonimato. Sendo que, se a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo, Deus disse que nós seríamos, e que nós não iríamos nos tornar. Você está comigo? Que nós já seríamos,
Aí eu pergunto, uma comida sem sal tem sabor? Não tem, né? O sal é o sentido da comida. É o que dá o gosto à comida. Alguém já comeu alguma comida sem sal? Pode estar de visual, assim, de preparo, ela pode estar um espetáculo, mas quando você coloca na boca e não tem o sal, você, poxa, merecia um sal. Então, o sal, por mais que é uma das é condimento, né? Chama? É assim? Mais barato, não é assim? Que às vezes não dão nem tanta importância, mas sem ele a comida não tem sabor. Então o sal, ele não é anônimo. Você está aqui? O sal não foi chamado para viver no anonimato. Porque se assim fosse, nós não estaríamos usufruindo dele. Assim como a Bíblia diz também que a luz, nós somos a luz do mundo. Eu pergunto, será que luz passa desapercebido por você? Nós estamos debaixo de uma iluminação. Será que eu não estou nem vendo essa luz? É assim? Não, querido, não é no anonimato. É algo que faz sentido para Deus e tem que fazer sentido para nós também. Porque é claro que existe a forma errada, né, das pessoas quererem ser vistas, né, a motivação errada. Mas isso não quer dizer que Deus não quer que você seja visto. Amém? Nós não podemos querer dar sabor ou ser visto a todo custo, como se aquilo fosse a meta das nossas vidas, né? Hoje a gente vive na era das redes sociais, onde pessoas pagam ou se submetem a qualquer coisa para alcançar uma visibilidade, a receber likes, né? a receber visualizações. Mas quando a Bíblia diz que nós somos o sal e somos a luz, isso quer dizer que nós não podemos passar por essa geração, por essa vida, sem ter sentido algum. As pessoas precisam experimentar da sua vida, as pessoas precisam ver você. Então, essa posição de dizer, não, para mim tá bom aqui, deixa eu quietinho no meu lugar, isso não é a vontade de Deus. Porque quando olhamos para o que a Bíblia diz, você vai ver Deus até sinalizando, dizendo, eu te coloquei como cabeça e não como cauda. E cabeça é justamente, a tua cabeça, irmãos, ou a minha, está nos pés? Não, está no lugar mais alto. Porque é como cabeça que você consegue ter uma visão melhor e maior do que está acontecendo ou do que estará para acontecer. Então, quando Deus diz que Ele nos coloca nessa posição, é porque de fato é nesse ambiente que pessoas vão ser abençoadas por aquilo que nós temos e por aquilo que nós já somos. Você está comigo? Então, a posição nossa hoje como cristãos não é uma posição qualquer, é a principal posição da igreja, ou a principal posição do mundo, ser cristão. Esse mundo só não acabou por causa de você, por causa do sal, por causa da luz, porque nós carregamos o Espírito de Deus. É claro que a Bíblia fala a respeito de haverá que acontecerá o arrebatamento. Nós estaremos nos encontrando com Jesus nos ares, e aí esse sal, essa luz vai ser tirado. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos a responsabilidade de preservar não só a nossa vida, mas a vida de quem estiver próximo, porque nós somos sal
e luz desse mundo. Amém? Eu sou grato a Deus, né, ouvindo, né, e concordando com as orações que foram feitas aqui, e eu ouvi, né, Pai, muito obrigado por essa palavra ter chegado até mim, por essa palavra ter chegado no Cariri. Eu sou muito grato por essa palavra ter chegado no Brasil. Eu sou muito grato pelo pastor Bud e Jen ter obedecido e ter reconhecido a vontade de Deus para a vida deles, para vir para o Brasil. Eu sou grato a Deus por essa palavra ter chegado na minha vida. Eu sou grato a Deus, porque de outro modo, irmãos, eu poderia estar servindo a Deus, sendo cristão, mas de modo, como eu disse, prestigiando, religioso, vivendo aquele modo automático daquela liturgia. Eu confesso que no tempo que eu vivo, no conhecimento que eu tenho, eu não consigo mais me ver em certos lugares. Eu não consigo me encaixar em certos ritos. Não dá mais para mim. A unção se movendo, a palavra, né, acontecendo, e a pessoa inerte, parada, sentada. Não, eu não consigo estar em um ambiente onde a unção está se movendo e eu não poder ter uma reação. Não, eu preciso estar comedido. É complicado para mim hoje. Mas outrora eu achava aquilo normal, me espremia todinho na cadeira. Era a unção vindo, tangível, e você se espremendo na cadeira. Porque era a maneira religiosa como eu tinha sido ensinado. Mas uma vez que chega luz, uma vez que chega iluminação nos olhos, não tem como você voltar a viver o antigo, irmão. Você foi esticado, né? Foi ensinado a viver algo maior. Existe uma glória maior. Existe algo melhor. Existe algo mais poderoso, mas mesmo diante do que nós já temos como conhecimento, como revelação, existe ainda muito mais. Eu te entrego tudo, o que há em mim, o melhor de mim. Aí estamos lá no melhor de nós. Nós temos muito zelo em relação ao que é cantado aqui. Porque o que é cantado precisa concordar com a palavra. Mas também as tuas ações precisam concordar com aquilo que você está cantando. Sim. Amém? Eu estou te dando o meu melhor. E a pessoa com... Meu Deus! É como eu vi esses dias pastor Edilson de Lira gosta muito de usar as redes sociais. E ele faz muito bom uso. E ele abriu para uma caixinha de perguntas. E aí uma pessoa perguntou a ele, né? Pastor, o dízimo é do bruto ou do líquido? Eu não sei se alguém viu isso, né? Ele até repostou como um vídeo, né? Depois você pode acessar. E eu gostei da resposta dele. Ele disse, né, e aí eu vou falar com as minhas palavras, não vou conseguir reproduzir na totalidade como ele disse, né, como ele ensinou, mas ele, mais ou menos assim, eu prefiro receber o bruto de Deus do que o líquido, por isso ele tem meu bruto. Amém? Por isso ele tem o meu bruto, porque eu quero receber o bruto de Deus. A gente quer receber o máximo, querendo entregar o mínimo. Às vezes na adoração, né, no momento de culto, nós queremos o máximo de Deus. Mas nem o mínimo, às vezes, nós não estamos nem dando direito. Porque é muito bom, e eu creio que nós vamos crescer, avançar, melhorar, se especializar, pessoas vão chegar para agregar.
É muito bom termos o Ministério de Música com todos os componentes, todo mundo afinado, né? Aquela coisa envolvente, o culto sendo dirigido de uma forma dinâmica, toda a programação redondinha. É bom demais, não é? Mas essa é a parte, vamos dizer assim, estrutural da coisa. Porque a essência não está no que as pessoas estão fazendo aqui. Embora que quando elas estão tocando, cantando, dirigindo ou pregando, elas estão dando aquilo que é delas, recebendo de Deus, mas dando também ao Senhor. E é algo individual, por mais que pessoas, né, como nós estamos aí, às vezes eu estou aí geralmente, recebendo daqui, mas isso não quer dizer que o que está sendo liberado daqui vai substituir o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão me entendendo? Nada do que é feito, por mais que seja bem feito, por mais que seja alinhado, vai substituir o meu culto. Porque senão nós vamos estar vindo para essa programação, vindo para esse ambiente com esse pensamento de prestigiar as 2 horas. E aí nós saímos com aquela falsa ilusão de dizer, culto hoje foi bom. Mas foi bom para quem? Você está aqui? Porque cantamos agora há pouco, não é? Que suba com um aroma suave. Será que Deus está assim, ó, com o culto que nós estamos prestando a Ele? É você dizendo, eu te amo, Senhor, e Deus dizendo, isso mesmo, veio do coração. Irmãos, imagina só, cada respiração da parte de Deus, vamos dizer, uma forma bem literal, e Deus, esse soltar sobre você, seja aquilo que você precisa. Você dando o seu culto, e Deus, aí quando Deus vai soltar a respiração dele, vamos dizer que seja homem, né? Como um homem, como nós, aí sopra sobre ti a resposta, a manifestação, o que você precisa. Mas para isso tem que ter primeiro o que? O dar. Você está aqui? Aleluia. É Deus inspirando e respirando sobre ti. A manifestação do querer dele, da vontade dele, das bênçãos dele, porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Pode parecer normal para muitos aqui que já estão ouvindo isso, mas para a maioria não é. Não é esse entendimento. Mistura, faz uma salada, né? Bota o cão, bota Jesus, bota o Satanás, bota o homem, bota as coisas e diz, não era para ser. Oh meu Deus, quando eu escuto essas besteiras, é porque não era para ser. Não, meu irmão, você tem o Espírito de Deus dentro de você e você sabe qual é a vontade de Deus. Fatinha ouviu isso, né? Eu tive numa reunião e dos participantes da reunião, a gente fez um momento, né? E aí, como foi essa reunião e tal? Uma reunião de negócio mesmo. E aí Fatinha ouviu de uma das pessoas, disse, rapaz, eu não senti, como é que ele falou? Eu não senti tanta firmeza, algo me arranhou em relação à fala de fulano para participar do negócio. E aí Fatinha disse, isso é o Espírito Santo falando com você. É Deus falando com você, é Deus sinalizando para você que essa pessoa, por mais que ela tenha boa intenção, mas ela não se encaixa agora para o negócio. Nós temos o Espírito de Deus que nos guia sobre todas as coisas.
É porque queremos fazer a coisa num afobamento do momento, no contexto da pressão, em vez de ser do contexto da direção, da vontade de Deus. Se nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, meu irmão, a gente precisa vivê-las, vivenciá-las, né? Na sua totalidade. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? O texto diz, o apóstolo Paulo, renovar a minha mente, transformar a minha mente. Porque por mais que você saiba que Deus é bom, mas às vezes sua mente está bem bagunçada e você não consegue discernir a direção de Deus, a resposta de Deus. Porque Deus tem interesse de nos guiar em toda a verdade, sim ou não? Então, para entender até mesmo o nosso papel na obra de Deus, a gente tem que reconhecer o nosso chamado. Qual é o meu chamado? Primeiro, teu chamado, irmãos, é de filho. Amém? Você é filho de Deus. Deus te chamou de filho. E ponto. Não diminua. Amém? Você é filho, filha de Deus. E dentro dessa condição de como filho e filha de Deus, você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus. Ministério da reconciliação. Às vezes nós estamos tão querendo saber qual é o nosso chamado específico que nos esquecemos do chamado principal, que já é ganhar o mundo para Cristo, fazer discípulos, alcançar os perdidos, pregar o evangelho. Você está aqui? Porque os sinais, eles vão acompanhar os que creem. Mas aí o que é que está acontecendo no contexto da igreja? A igreja quer acompanhar os sinais. Eita, tem fulano ali que Deus usa. Aí corre para lá. Tem fulano que não sei o que, Deus revela. Aí corre para lá. Quer acompanhar os sinais, em vez de acompanhar a palavra. E uma vez que se acompanha a palavra ou prega a palavra, os sinais vão acompanhar. Vai acontecer. Você está aqui? Um outro aspecto para começar a encerrar sobre o nosso papel na obra de Deus, irmãos. Primeiro, se submeter a Deus. Amém? E se submeter a Deus é submeter aquilo que Ele já estabeleceu. Porque existe uma visão. Quando eu não tenho uma visão específica, já existe uma visão estabelecida por Deus. E quando eu me submeto àquela visão estabelecida por Deus, eu já estou fazendo a vontade do Senhor. Você está aqui? Eu não tenho visão de abrir um ministério. Mas Deus deu uma visão ao apóstolo Bud, e eu estou correndo com essa visão que Deus deu ao apóstolo Bud, e eu estou fazendo a vontade de Deus. E está tudo certo. Eu não creio que Deus, quando diz, né, que Deus me deu uma visão para montar uma igreja, montar um ministério. Eu não creio em visão plágio. Eu creio em uma visão única, original. Porque se Deus deu uma visão, ela não é imitando a outra. Mesmo porque a palavra ela é uma. Então, a visão de Deus, ela vem para acrescentar, levantar, promover e não dividir. Então, se eu não tenho ainda a clareza do meu chamamento, eu preciso só correr na visão que já está pronta, irmão. Quer ver uma visão pronta dessa igreja? Igreja de criança. É uma visão de Deus, é a vontade de Deus. Agora eu pergunto, tem muita gente que quer ir fazer lá, servir ao Senhor na igreja de criança? Não quer. Não quer. Então não entendeu ainda. Não entendeu o que é fazer a vontade de Deus. Quer ver uma outra visão
que é da vontade de Deus, que já está estabelecido, diaconato. Mas ninguém quer. Eu já ouvi, eu disse, né, eu e Fátima, a gente já ouviu essas historinhas assim. Eu não preciso me submeter a limpar a igreja, a organizar a igreja. Não, não quer. Sabe outra visão? A comunicação. Mas as pessoas, não, eu? Ficar com o celular, tirando foto, né, inventando cartaz e não sei o quê. Não, mas já é uma visão de Deus, um chamado de Deus. Você está aqui? Então, enquanto eu não tenho uma visão clara, ou algo pontual do que eu possa fazer, que Deus me chamou para fazer, eu me submeto à visão ou o chamamento que já está disponível. E aí eu estou fazendo a vontade de Deus. E uma vez que se está fazendo a vontade de Deus, irmão, saiba que Ele é que é o bom pagador. Amém? E nós não podemos fazer de todo jeito. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu tenho que ser dar o meu melhor, a minha intensidade naquilo que eu estou fazendo. Porque o crescimento, ele é necessário. Tá aí, a Ágata está grávida, né? Gabriel teve a sorte de casar com a minha filha. E ela está grávida. Eles, como pais, né, de primeira viagem, será que eles estão pensando assim, não, é bom que esse menino fique dentro do bucho mesmo? Não, eles estão desejosos, cresça, 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 até nascer. E depois que nascer, continue crescendo, porque é o normal, é crescer, não é não? O normal é crescer. Imagine, por mais que os teus pais, que você sabe que lhe ama, que deram a vida por vocês, se eles dissessem, não cresça não, fique pequenininho mesmo. Não, eles sempre desejaram, não, meu filho vai crescer. Já projeta coisas, né, no sentido de futuro. Quem é o pai ou a mãe que não deseja o melhor para os filhos? Não é não? Aruna. Não, Aruna, eu quero só que ela fique aqui mesmo. Não, com certeza, vocês estão, não, a Aruna vai ser a melhor no que ela propuser em fazer, em ser. Vai crescer em graça, vai crescer em estatura, em sabedoria, vai cumprir os planos do Senhor, o propósito do Senhor. Isso é o normal que os pais desejam. Então, o crescimento para nós é necessário. Amém? Não é normal, e aí a gente sabe que existem as doenças, às vezes, de crianças pequenas, não é assim? Atrofiadas, né? Enfim, há como eu sou do Quixadá, aí, lá no Quixadá, a gente tinha a expressão, quando o menino era muito grudado com os pais, aí dizia, esse menino vai ficar mufino. Alguém já ouviu essa expressão? Mufino. O que é mufino? É aquele menino todo, né? Bem, não desenvolve, todo coitadinho, né? Se cair, se quebra. Mufino, sem energia, sem... Eu lembro, e eu vou encerrar com isso já. Olha, não é que eu fui criado solto. Pelo contrário, minha mãe me prendia muito. Mas tinha um primo meu, quando ele é bem mais novo que eu, acho que talvez seja uns 5, 7 anos por aí. E ele só vivia doente. Doente. Toda semana o menino era doente. Era gripe, febre, só vivia doente. E eu já um pouquinho mais velho, eu comecei a dizer para minha tia, né? Solte fulano, rapaz, deixa ele brincar aí na terra. Porque ela super protegia ele de uma tal forma que ele não saía de casa direito.
Então o menino não tinha nem anticorpos. E eu mesmo sendo criança, eu disse, solte fulano, ele precisa brincar, ele precisa correr, ele precisa sair. E eu, criança, dando conselho para minha tia. E aí até que ela me ouviu e começou a soltar o menino. Pronto, o menino ficou curado. Porque não deixava crescer. Isso foi tão danoso, irmão, para a vida desse meu primo. Essa super proteção que o meu tio, ele ficou milionário. Esse meu tio ficou milionário. E aí ele chegou a um patamar muito rico, pegando várias obras da BR-116, ficou milionário mesmo. Meu tio, e ele só sabia desenhar o nome dele. Ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele desenhava o nome dele. Ele aprendeu a desenhar o nome dele. Ele não sabia o que ele estava escrevendo, mas ele desenhou o nome dele. Mas muito desenrolado. E montou uma construtora, ficou milionário na época da ampliação da BR-116. E eles protegiam tanto esse meu primo, que meu primo não queria estudar no colégio normal, para ter contato com outras crianças. Aí ele pagava uma professora e colocava ele simplesmente em uma sala, sozinho, só para ser ensinado. Protegendo, cuidando. Ou seja, não deixou crescer. Resultado, meu tio morreu. Ele deixou um patrimônio enorme. Esse meu primo não terminou nem, eu acho que nem o ensino, só foi até a 5ª série, né? Só foi até a 5ª série. Eu acho que em 6 anos, mais ou menos, eu acho, ele destruiu todo o patrimônio do meu tio. Destruiu, acabou com tudo. Graças a Deus que o meu tio fez uma boa de uma aposentadoria para minha tia, senão eles estavam os dois passando fome. Porque nem casa mais própria eles têm. Ele acabou com tudo, porque nunca soube fazer nada. Soube protegido pelos pais. Então, crescimento é necessário para nós. Amém? Não ache que o que você está vivenciando ou fazendo, pronto, já é o seu platô, já chegou. Não, irmãos, tem mais. Mesmo que você sirva aqui em alguma área, ou faça o trabalho que você está fazendo lá fora, saiba que sempre tem algo mais para você crescer, aprender, progredir. Você não pode se acomodar. Porque uma vez que nós estamos dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, a proposta de Deus é crescimento. Amém? Aí eu quero fazer a obra do Senhor. Pronto. Deus exige de você crescimento. Amém? Ah, mas eu fui chamado para tocar a bateria. Ok. Você vai fazer cada vez melhor. Ah, mas essa música é assim, assim, assado. Mas você pode fazer diferente. Você pode fazer algo novo, que deixe com mais excelência o que você está fazendo. Você está comigo, irmão? Deus é bom. E só para um texto que diz assim, lá em 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém a si mesmo não se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então você não foi feito para ser comum. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você não foi feito para ser comum. Você não é comum. Você é extraordinário. Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Amém? Extraordinário. E você é colocado como utensílio
para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Utensílio para o seu possuidor. Você é propriedade de Deus. E Deus quer que você seja usado aonde você está. Sal e luz. Sal e luz. Sal e luz. Amém? Você não foi chamado para um anonimato. Deus é bom? Aleluia.